Olá, a Teologia Itinerante traz uma reflexão sobre a pessoa do Espírito Santo nos livros do profeta Jeremias e Lamentações. Esta é a sexta parte de nossa obra sobre a terceira pessoa da Trindade, onde abordamos o tema Espírito Santo, o Deus Esquecido. Os escritos de Jeremias e o livro de Lamentações, eles nascem de um período de crise profunda, de um colapso total, um tempo em que as próprias fundações de uma nação inteira tremeram. E claro, isso nos força a fazer uma pergunta fundamental. Pois bem, essa é a questão central que permeia esses textos. O profeta Jeremias foi testemunha de uma era de colapso absoluto, um tempo em que instituições tidas como eternas simplesmente ruíram. Isso nos leva, inevitavelmente, a refletir. O que acontece com a fé quando seus pilares externos são completamente abalados? Em Jeremias, nós encontramos uma resposta fascinante. A ação divina, através do Espírito, se volta para dentro. Ele se revela como o arquiteto de uma fé interior. Uma fé que não depende mais das estruturas externas, mas que é construída no coração. O cenário era realmente desolador. O templo, que era o centro da adoração, seria destruído. A monarquia, o grande símbolo da estabilidade nacional, seria deposta. A própria lei era negligenciada. Ou seja, todo o sistema religioso e social estava falindo, provando que a conformidade externa por si só era vazia. E é justamente no meio dessa crise que surge uma das promessas mais revolucionárias da Bíblia, a Nova Aliança. Deus anuncia um novo método de operação. Ele mesmo passaria a escrever sua vontade não mais em pedra, mas diretamente no coração humano. O ponto crucial aqui é identificar quem realiza essa obra. E a teologia bíblica aponta para o Espírito Santo como o executor dessa promessa. Ele é o agente da regeneração, o poder divino que efetivamente realiza essa transição, fazendo com que a obediência a Deus brote de dentro para fora. Essa comparação que vemos agora ilustra de forma muito clara essa mudança. Nós saímos de um regime de lei externa, gravada em pedras, para uma lei interna, escrita no coração. Deixamos uma obediência baseada em regras externas para uma inclinação que brota de dentro. É a transição de um código que é imposto para uma natureza que é genuinamente transformada. É de fato uma reforma completa. O próprio Jeremias descreve a força que o impelia de uma forma visceral. Ele sentia que não podia se calar. A mensagem divina não era uma escolha. Era um fogo consumidor dentro dele, uma compulsão que o impedia de ficar em silêncio, mesmo diante de tanto sofrimento. Essa força tem um nome em hebraico, ruar, que significa vento, sopro, espírito. Em Jeremias, a ruar divina é esse amor irresistível. É o combustível da verdade que queima o profeta por dentro e não permite que a mensagem seja contida. É a própria energia divina em ação. Agora, essa manifestação do Espírito como um fogo que impulsiona, ela contrasta radicalmente com o que a gente encontra em Lamentações. Ali, a sua presença é sentida de uma forma bem diferente, no silêncio do luto, no vazio da perda e na busca por consolo. Lamentações é como se fosse um poema fúnebre para uma nação inteira. A dor é palpável em cada verso. E aqui, o paradoxo é que o valor da presença do Espírito é revelado de forma mais intensa justamente pelo sofrimento que a sua aparente ausência causa. Este verso é o coração do lamento. A dor mais profunda não é a destruição da cidade ou a perda dos bens, mas a sensação de abandono. O povo anseia pelo Consolador que poderia restaurar a alma, mas ele parece distante. O termo hebraico para consolador é menahem, e a retirada dessa consolação é a ferida central. É o que os teólogos chamam de uma ausência presente. A ausência tão dolorosa que torna a presença, que antes era tida como certa, imensamente valiosa e real. Mas no centro exato do desespero do livro, nós encontramos um ponto de virada. Uma declaração de esperança que desafia a realidade. Mesmo em meio às ruínas, a misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. Mas o que sustenta essa esperança? De onde vem essa renovação diária? É uma obra da vitalidade do Espírito. Ele é o sustentador do remanescente, a força que impede que a dor leve à aniquilação total e que permite que a vida brote novamente das cinzas. Então, ao juntar as peças de Jeremias e Lamentações, emerge um retrato coeso do Espírito Santo. Ele é o Deus que opera de dentro para fora, o Deus do novo coração.
Resumindo, sua atuação se revela em 3 papéis centrais. Ele é o escritor, que alinha nossa vontade com a de Deus. Ele é o fogo, a paixão pela verdade que não se apaga. E ele é a esperança, o poder que restaura a alma mesmo após a mais profunda desolação. E isso nos leva à questão final e crucial. Se a obra do Espírito é tão fundamental para a transformação, para a verdade e para a esperança, por que nós tendemos a esquecê-lo? Por que ele se torna o Deus esquecido? Bem, a resposta está no próprio diagnóstico de Jeremias. O problema humano não é superficial, não está nas estruturas externas. Ele está no coração. E nós esquecemos o espírito quando buscamos soluções externas para problemas que são internos. A única solução real é o que o texto chama de uma cirurgia pneumatológica, uma operação no espírito humano, realizada pelo Espírito de Deus. Essa profunda obra de transformação interna é, portanto, o grande legado da mensagem de Jeremias e Lamentações sobre o Espírito Santo. O tema tratado neste vídeo está disponível na íntegra em e-book. Para maiores informações, veja a descrição abaixo.